Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, além de abrir a caixa aqui do iPhone 13 Pro, mais um azul que eu trago aqui pro canal, eu vou contar pra vocês por que eu troquei o meu 13 Pro Max, aliás, os dois 13 Pro Max que eu tive, né? Porque eu troquei o primeiro dourado de 512 pelo de 128 e agora eu troquei pelo Pro. Eu saí do Max. Vou abrir a caixinha para vocês e falar por que eu resolvi fazer isso. Se liga, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. Partiu para a câmera aqui de cima, ó. Olha só a caixinha do azul, para quem já tá ligado no canal, se já se inscreveu, se não vou deixar clicado aqui, ó, nos cards aqui para você ver o vídeo dos dois iPhones, o 13 Pro Max dourado e o azul que eu já fiz. Mas para quem tá chegando agora, esse é mais um azul aqui no canal, tá? O meu 13 Pro Max era o azul e esse aqui é o 13 Pro, o modelinho com tela menor, são 6.1 polegadas nele. A caixinha é exatamente a mesma coisa, tá? Só que aqui, obviamente, vocês vão ver 13 Pro aqui, ó, tá bem no cantinho aí, perto da fitinha. E é igual, é idêntico. O que muda do 13 Pro para o 13 Pro Max este ano é que o 13 Pro Max tem tela de 6.7 polegadas, certo? E bateria maior. Ano passado a gente tinha a Apple fazendo uma diferença do 12 Pro para o 12 Pro Max, né? Com sensor com estabilização, né? Ainda com uma lente que dava um zoom ainda um pouco maior. Então, com os pixels maiores, agora aquele sensor do 12 Pro Max foi para a linha inteira 13, exceto os Pro, né? Pro 13 mini e pro 13. E agora a gente tem um sensor maior nos 13 Pro esse ano. Mas são idênticos o 13 Pro e o 13 Pro Max. Só muda o tamanho de bateria. Então você não perde nada e eu vou explicar por que então eu resolvi pegar o 13 Pro e largar a mão do 13 Pro Max. Mas vamos abrir a caixa. Vamos pegar o lacrezinho, ó, indicação de caixinha original, esse lacrezinho aqui no cantinho. Vamos romper este lacrezinho aqui. Rompemos um e tem mais um aqui na parte de baixo, ó. Lacrezinho aqui, vamos tirar, cadê? Vamos tirar o lacre, puxamos o lacrezinho, pronto, ó. Tá vendo aqui, ó? 13 Pro, não é o 13 Pro Max, se eu falei 13 Pro Max, me perdoem. Este aqui é o modelo de 256, viu, pessoal? 256 GB, olha ele aí já. Vou deixar os papeizinhos de lado aqui, a tampinha para lá. Ele é, então, como eu disse para vocês, ó, idêntico ao 13 Pro que saiu o vídeo aqui, inclusive ontem no canal. As três lentes são exatamente as mesmas, tá? Vou falar durante esse vídeo. O sensor, o scanner LiDAR, né, para profundidade de campo, mapeamento de ambiente, né? E as três câmeras agora a gente tem uma lente aqui de 3x na de zoom, né? Tanto no 13 Pro quanto no 13 Pro Max. E a grande angular, né? A ultra grande angular é um sensor de f1.8 agora. E a câmera principal, cara, tem pixels de 1.9 microns com abertura de f1.5. Bom, esse é o azul, o Sierra Blue. Vou tirar ele aqui da caixinha, vamos deixar ele aqui do lado. E o que vem na caixa é só isso aqui, pessoal, ó. Designed by Apple in California. Vamos ver o que vem aqui dentro. Vem a chavinha para você abrir a gavetinha para colocar o chip da operadora. Um papelzinho aqui, escrito algumas coisas aqui, ó. Safety and Handling. Um adesivinho só da maçãzinha. Um só ou um card só? É dos dois lados? Não, é um só. Somente um adesivo da maçã. Chavinha para abrir. E aqui a gente tem o cabo de carregamento e transferência de dados, que é um cabo padrão USB tipo C em uma ponta e USB e Lightning, aliás, na outra ponta. Como vocês podem ver, olha as duas pontinhas aqui, ó, juntando para vocês. USB-C para carregar, esse que vai aqui no seu carregador, esse vai no seu iPhone. Aproveitando para falar para vocês que na descrição desse vídeo tem o meu canal no Telegram, onde eu falo dos preços dos produtos. E lá tem o carregador para iPhone. Já que você não vem com carregador na caixa desse, eu vou deixar aí na descrição o link para o meu Telegram. Caso você não queira, mas eu recomendo demais, que vai sair muito mais do que carregador lá. Eu vou deixar o link do carregador aí na descrição também, além dos links para os iPhones que estiverem disponíveis no momento, certo? Realmente acabou. É só isso que vem na caixa. Vamos aqui tirar este plastiquinho, ó. Vem com um plastiquinho cobrindo a tela aqui, que é uma tela de 6.1 polegadas, diferente da 6.7 do Pro Max. Vamos tirar isso aqui, descobrimos a tela. Eu vou ligar ele já, vou voltar o meu backup do 13 Pro Max para ele e dentro de alguns minutos
espero que minutos, porque teve vezes que já demorou algumas horas, porque às vezes tem atualização. Eu volto aqui com a tela ligando e vou mostrar e falar mais algumas coisas para vocês, inclusive falar por que eu troquei do Pro Max pro 13 Pro. 2 horas depois, voltamos com o iPhone 13 Pro já configurado. Tive que atualizar, assim que eu liguei ele, teve uma atualização de 1.3 GB, que atualizou pro iOS 15.1 e finalmente telinha ligada. Olha o aparelho aí, bonitinho, com os meus aplicativos todos voltados para cá. Vou mostrar na câmera de cima, olha só. iPhone 13 Pro Max em toda a sua glória nesse display de 6.1 polegadas, tela Super Retina XDR. A Apple adora colocar nomes bonitos e esquisitos nas telas. Essa tela é um display com ProMotion, até 120 Hz de taxa de atualização. Olha só, cara, a gente está diante aqui de um dos melhores displays em smartphones e mais bem calibrados, tá? Olha só aqui, ó, vamos se aproximar aqui do speaker. O speakerzinho foi movido aqui para cima, vocês estão vendo onde está o speaker? A caixinha de som para o áudio das ligações e o seu áudio comum também. O Note ficou menorzinho, olha o Note, ele era um pouquinho maior, era aqui mais ou menos, ó. Agora ele está menor. A câmera frontal, onde está localizada, junto com os sensores para desbloqueio pela sua face, as linhas de antena vocês estão vendo aqui e olha só que bonito que é o cara. Cara, olha só. Vamos aqui para a esquerda. Aqui o botãozinho para você mudar, né, pro mudo ou pro não mudo, ó, para colocar o mudo no seu dispositivo. Mudo não, para vibrar ou não vibrar. Botão de volume para cima e para baixo. A gavetinha para colocar o chip da operadora. Do lado direito a gente tem aqui o botão Power, que é gigantão. Aqui o rasguinho, né, como eu é importado para as antenas de 5G, Sub-6, se eu não me engano. Os cortes de antena são todos aqui. Na parte de cima a gente também dá para ver cortezinho de antena. E na parte de baixo aqui, resta o quê? A entrada, né? Lightning, que não temos USB tipo C. A saída de áudio também, mais um recortezinho aqui de antena, que a gente precisa de antena. E como eu já tinha mostrado para vocês, na traseira, as câmeras, e este é o Sierra Blue. O azulzinho que praticamente bate com a cor da caixa, né? Ele é um pouquinho maior aqui na caixa, a representação, mas é exatamente a mesma cor do meu 13 Pro Max, o anterior, né? Porque eu já trouxe aqui no canal o 13 Pro Max dourado, que era de 512 GB, e eu expliquei que eu nunca utilizei 128, então não precisava de 512. Vendi ele, comprei o 13 Pro Max azul Sierra, estou voltando para esse aqui. Tudo porque eu sempre trago todos os modelos de iPhones para vocês aqui no canal. Demora um pouquinho porque eu vendo um, compro outro, vendo um, compro outro, mas eu trago todos. E dessa vez, mais uma vez, o 13 Pro azul. Na minha opinião, é a cor mais legalzinha. Gostei mesmo do azul, senão não tinha pego dois, né? Vou mostrar umas coisinhas aqui na tela para vocês, ó, e a gente já vai mostrar outras coisas e falar os motivos pelos quais eu optei por esse cara aqui. Abrindo aqui a câmera, a gente tem a câmera, né? Os modos aqui, ó. Pro RAW, dá para fazer fotos em RAW, modo vídeo, modo retrato, tá? Eu fiz um vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima no card, ó, que eu passo pelo iPhone 13 Pro Max e mostro todas essas coisas das câmeras aqui, tá? Mas é isso aí, a gente puxando daqui, a gente tem a centralzinha para você controlar várias coisas, espelhar a tela, tudo isso aqui, você pode segurar com o botão, com o dedo aqui para entrar em todos esses menus aqui, dá para segurar todos eles praticamente, tá? Se você puxar aqui do lado esquerdo, a gente vai ter notificações, enfim, e aqui segurando de baixo para cima você tem todos os aplicativos abertos, você não precisa ficar matando aqui na Apple, né? E além de bonito e legal, este cara, este ano tem um processador novo, um chipset novo, A15 Bionic, diferente do A14 Bionic nos modelos 12. Dessa vez a gente tem uma GPU a mais, né? Um núcleo de GPU a mais, aliás, nos Pros. Então, 4 núcleos era no ano passado, no 12, todos a linha 12. E no 13 ainda continua, apesar de A15 Bionic nos 13 e 13 mini, você tem só 4 núcleos de CPU. O que quer dizer, se você quer uma coisa mais séria para editar fotos, vídeos, pesado, eu tô dizendo, ou jogar os games com a qualidade máxima, tem que ser os modelos Pro que vão te dar uma vantagem nisso aí. A CPU tem 6 núcleos, continua com 6 núcleos. São 2 de desempenho e 4 de eficiência energética, obviamente. Então faz um balanço aí do quanto você precisa de potência e geralmente você não está utilizando a máxima potência. Então os núcleos de eficiência energética, os 4, vão rodar a maioria do tempo. Dando para vocês um pouquinho mais de características dessa tela aqui, pessoal, é uma tela de 460 PPP em português, que é pixel por polegada, ou PPI em inglês, que é pixel per inch, resolução de 2532
por 1170, tela de 120 Hz, como eu disse para vocês, display True Tone, e o brilho aqui, ele tem um pico de brilho que vai até 1200 nits, no brilho típico até 1000. Você continua com opções aqui de fazer Apple Pro RAW, que é as fotografias em RAW com qualidade máxima para poder você editar depois. A Apple introduziu em todos os modelos, presta atenção que todos os modelos, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max, vem com modo cinematográfico, você não depende do sensor LiDAR para fazer o modo cinematográfico, e em todos ele grava só em Full HD 30, então não é só no Pro que tem o modo cinematográfico, tá? A Apple trouxe também o Apple Pro RAS, que é uma gravação de vídeo com altíssima quantidade de dados para quem quer fazer coisa muito séria, tá? Nos modelos 13 Pro e 13 Pro Max você tem o Apple Pro RAS, não tem nos modelos 13 e 13 mini. Além de uma outra diferença ainda, que se você comprar o modelo de 128 do 13 Pro ou 13 Pro Max, você só consegue o Apple Pro RAS em Full HD nos modelos de 128. Para fazer 4K e 4K 30, não faz 60, gravando Apple Pro RAS em HDR 10 bits, você tem que comprar o de 256 para cima para fazer o 4K. Uma dicasinha, esse Apple ProRes não fica se animando que não é um negocinho para qualquer um, você vai gravar seus vídeos em ProRes. Isso é para o cara que vai fazer trabalhos profissionais com o smartphone. Só para você ter uma ideia, 1 minuto de 4K ProRes nestes smartphones aqui dá 6 GB. 6 GB por minuto. Certo? Se você for gravar no modelo de 128 que faz Full HD 30, são 1.7 GB por minuto em Full HD. Então não é um negócio para você ficar enchendo os olhos e comprar um modelo desse para você, usuário comunzão, tá? Isso é para galera pro mesmo, profissional. E para não esquecer de coisinhas simples para falar para vocês, ele sim continua com a mesma proteção IP contra água e poeira, então nada mudou nesse quesito. Ele continua resistente num corpinho de metal, aço inoxidável de qualidade cirúrgica nos Pros. Os modelos não Pros, o 13 mini e o 13 é de alumínio. Vou voltar a falar mais um pouquinho para vocês de câmeras, ó. As 3 câmeras que estão aqui, pessoal, a gente tem 3 câmeras, como eu disse para vocês. A câmera de 3x agora é de f2.8, tá? E era de 2.5 no iPhone 12 Pro Max ano passado, certo? Foi para 3 tanto no Pro quanto no 13 Pro Max. Os dois são 3x, tá? Então o zoom da ultra-wide até ele, a Apple disse que é equivalente a 6x. Obviamente, tá? f2.8 3x, f1.5 na principal e f1.8 na grande angular. O lance legal dessa câmera grande angular, que aqui é o lance onde eu falo para vocês que houve uma melhora, é o que a gente já tinha em Androids, por exemplo, mas a Apple trouxe esse ano a grande angular, a câmera que geralmente você usa para pegar bastante cena, captar bastante coisa. Essa câmera agora tem autofoco, quer dizer que é muito legal de você fazer fotos em qualquer distância. Inclusive fazer fotos macros, faz macro muito boa. Essa é uma diferença. Se você é o cara que gosta de fazer fotografias, cara, este modelo, o Pro e o Pro Max, tá valendo muito a pena para quem gosta de explorar todas as capacidades de câmeras. Então, se você não é um desses caras que fotografia é um negócio que você gosta pra caramba, talvez você possa comprar o Mini e até o 13 normal, tá? Não se importa com o autofoco, tô nem aí pra macro, tá? Não quero saber dessa abertura maior nesse sensorzão, não quero saber do lance de 3x de zoom, modo retrato dá pra fazer na câmera. Enfim, aí você pode ir do modelo que não é Pro. Na minha opinião, vale a pena ir de Pro. Eu, esse ano, não pensaria em pegar 13 mini ou 13, a não ser que por um percalço ou por motivos de grana e quer mudar de uma geração para outra de qualquer maneira, né? Mas se não, recomendaria até ficar no 12 e talvez investir em um próximo. Ou, se você tem um 12, pular para um 13 Pro, tá? Então, isso é a minha recomendação. Mas agora vamos lá, eu disse para vocês que eu ia falar durante esse vídeo por que eu peguei o 13 Pro e larguei mão do 13 Pro Max. Todo mundo sabe, quem acompanha o canal, que há muito tempo eu já falo para vocês, que o 13 Pro Max é um trombolhão. Eu peguei porque eu tenho que trazer todo ano para vocês, tá? O 13 Pro Max faz sentido porque ele tem bateria espetacular. E todo ano passado eu peguei o 12 Pro Max porque a bateria é realmente espetacular, tá? E o Pro Max, como eu disse no meio desse vídeo, ano passado tinha mais diferenças pro 12 Pro. Este ano não tem diferença.
A única diferença é realmente o tamanho de tela, e eu prefiro uma tela menor, que dá para eu mexer com os dedos tranquilamente. Então, o motivo são dois, basicamente. Mexer com uma mão só nessa tela aqui. Conseguir fazer uma pegada excelente. Este é um motivo. 2, já que ele não tem nenhuma diferença, cara, a bateria tem uma diferença. Bateria do ano passado. Ano passado fazia sentido comprar o 12 Pro Max para quem queria muito mais bateria. Precisava daquela bateria máxima do 12 Pro Max. Este ano, pessoal, a Apple teve uma implementação, todos os modelos tiveram um ganho de bateria. O 13 Pro, não estou falando do Max, ele tem uma bateria que em reprodução de vídeo são 2 horas a mais do que a reprodução de vídeo no 12 Pro Max. Você está entendendo que o 12 Pro Max é o grandalhão do ano passado. Este aqui, o 13 Pro, que é menor, 6,1 polegadas, ainda tem uma bateria de 2 horas a mais do que o 12 Pro Max, que era o grandalhão. Então não faz mais sentido eu pegar o grandalhão só por conta de bateria. A não ser que você queira exatamente muito mais bateria. Por que não faz sentido? Porque de qualquer maneira, com o 13 Pro Max eu estava indo dormir todo dia com 30% de bateria ainda. Isso quer dizer que eu teria que carregar ele à noite, porque eu não ia levantar no outro dia de manhã com 25% de bateria e sair com ele por aí se eu fosse sair com 25% de bateria. Então, para mim não faz sentido sobrar 30% de bateria, né? Apesar que sobrar bateria ainda faz um sentido que você vai ter uma longevidade maior nessa bateria se carregar com ele ainda com carga acima de 30, acima de 20. Mas para mim não é a minha mira, cara. A minha mira é, eu vou ter que carregar de qualquer maneira. Então, eu gosto de uma tela menor. Então, para mim, tendo bateria maior do que o do 12 Pro Max do ano passado, a gente está falando de reprodução de vídeo. Trazendo isso para a vida real, talvez ele tenha uma bateria aqui ainda meia hora mais do que o 12 Pro Max, o 13 Pro, que é o menor. Então, por isso que eu optei por esse cara. Não tem nada de trade-off, não tem nada que ele perca para o 13 Pro Max, a não ser, obviamente, bateria. Se você pegar pelos números, o 13 Pro Max são 28 horas de reprodução de vídeo, tá? Esses são 22. E o 12 Pro Max do ano passado são 20. 2 horas a menos do que o 13 Pro. Então, para mim, este vai ser o cara para utilizar, porque tem as mesmas câmeras, tem o mesmo tudo. Então, esse é o motivo real de eu ficar com o 13 Pro este ano. Bom, pessoal, isso aí, unboxing e os motivos dos quais eu resolvi ficar com o 13 Pro. Esse é o 13 Pro de 256. Para quem quer experienciar o negócio do Apple ProRes, tá? Então, você tem que pegar o 256 se quiser um ProRes em 4K. Velho, eu vou fazer um vídeo do ProRes, mostrar para vocês como é que ele roda dentro do editor, aqui editando no MacBook Air ou no Pro novo, M1 Pro, que provavelmente vai chegar por esses dias. E aí vocês vão ver, mas é só pra galera profissional realmente que quer extrair o máximo e a liberdade máxima de edição dos arquivos em ProRes. Beleza? Se inscreve no canal, não deixe de checar os links aí da descrição, onde eu deixei o carregador para vocês. Vou deixar o link de mais smartphones aqui, inclusive do 13 Pro Max. E principalmente, entra lá no canal do Telegram, onde eu divulgo os preços, tá? Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Não se esquece de ativar o sininho para as notificações e fui!